Retrospectiva positiva de 2020. As retrospectivas revisitam os acontecimentos que surpreenderam, emocionaram, amedrontaram e ou transformaram o mundo em um determinado período de tempo, geralmente um ano. Só que os meios de comunicação de massa, sobretudo a televisão, relatam os acontecimentos de forma tão negativa que parece termos chegado ao fim do mundo. Assistir uma retrospectiva do ano de 2020 em qualquer canal de televisão é uma carga tão negativa que as pessoas, ao ir dormir, custam a pegar no sono. A música Canto Chorado, de Billy Blanco, já dizia: o que dá para rir, dá para chorar. Questão só de peso e medida, problema de hora e lugar. O que Billy Blanco pretende ensinar é que todos os acontecimentos, por mais tristes que sejam, geralmente possuem aspectos positivos. Precisamos apenas avaliá-los adequadamente. É o que vamos fazer. Lembrar alguns acontecimentos positivos do ano de 2020 ou tentar encontrar aspectos positivos nos acontecimentos predominantemente negativos. Comecemos pela saúde. Os programas mostram o avanço do coronavírus em todo o planeta, colocando ênfase nas estatísticas de contaminados e mortos. Deixam em segundo plano aqueles que foram curados. Mas há algum legado positivo nessa pandemia? Sim. Vejamos. A preocupação com a imunidade deve ficar como uma herança positiva dessa pandemia. A baixa imunidade faz com que o corpo fique mais fragilizado e, assim, adoecemos com mais frequência. Portanto, aprendemos a buscar nossa imunidade, o que significa que estamos cuidando mais da nossa saúde. O cuidado com a higiene pessoal, sobretudo lavar as mãos com frequência, não era um hábito de algumas parcelas da população. Conviver mais com os filhos, o que não era possível para o casal, sobrecarregado com as jornadas de trabalho. Maridos poderem dar mais atenção às esposas em razão do isolamento social. Passemos para a segurança pública. Os casos de feminicídio cresceram mais de 30% em todo o Brasil. Na véspera de Natal, a juíza Viviane Arronese, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, foi morta a facadas pelo ex-marido. A morte de uma juíza, na frente das 3 filhas menores, provocou intensa reação de juízes, associações de magistrados e órgãos do Poder Judiciário. O Supremo Tribunal Federal e o Conselho Nacional de Justiça, em nota pública, uniram-se à dor da sociedade brasileira, comprometendo-se com o desenvolvimento de ações que identifiquem a melhor forma de prevenir e de erradicar a violência doméstica contra as mulheres no Brasil. Surge, portanto, a esperança de que, finalmente, seja institucionalizado algum tipo de ação que reduza o volume de feminicídio em nosso país. Continuemos na segurança, tratando de racismo. A morte de George Floyd por policiais brancos em 25 de fevereiro, em Minneapolis, nos Estados Unidos, provocou protestos contra a violência e o racismo no mundo inteiro.
em 19 de novembro, véspera do Dia da Consciência Negra, João Alberto Freitas foi espancado e asfixiado até a morte por 2 seguranças brancos no estacionamento de uma unidade do supermercado Carrefour, em Porto Alegre. Nos Estados Unidos, a morte de Floyd incentivou muitas comunidades minoritárias a refletir sobre seu papel no combate ao que muitos consideram um racismo sistêmico. Nos protestos, cartazes trazem o lema Black Lives Matter, cuja tradução é Vidas Negras Importam. No Brasil, a polícia indiciou 6 pessoas pela morte de João Alberto, sendo que 3 dos 6 indiciados já estão presos. A Justiça aceitou a denúncia em 18 de dezembro, o que transformou os envolvidos na morte em réus por homicídio triplamente qualificado. No dia seguinte ao homicídio, houve protestos em várias cidades e diversas autoridades fizeram pronunciamento, como o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que disse: o bárbaro homicídio escancara a obrigação de sermos implacáveis no combate ao racismo estrutural. Nadine Anflor, chefe de polícia do Rio Grande do Sul, que afirmou: dia 10 de dezembro estaremos inaugurando a Delegacia da Intolerância, que é um lugar apropriado para as pessoas fazerem denúncia, possibilitando a mudança dessa realidade. E a Defensoria Pública da União, que reforça a importância da mobilização contra essa atrocidade e as dinâmicas sociais que permitem que casos como esse se repitam. A certeza de que crimes como esse serão punidos rapidamente, o volume de protestos antirracistas e as reações indignadas da população e de autoridades podem ser considerados como uma evolução positiva e devem funcionar como inibidores de situações semelhantes. Nos desastres, destacamos um exemplo positivo de coragem e criatividade. Em Grenoble, no sudeste da França, vizinhos se uniram para salvar 2 crianças presas em um prédio em chamas. A primeira, de 3 anos, foi lançada pelo irmão de uma altura de cerca de 12 metros, 3º andar, sendo amparadas pelos vizinhos. A segunda, de 10 anos, saltou em seguida e também foi salva. Destaca-se no exemplo a solidariedade que esperamos perdure e seja absorvida como parte de nossa cultura. A política não pode ser deixada de lado. As disputadas eleições americanas terminaram com a vitória de Joe Biden sobre Donald Trump, o que agradou aos não-americanos. Kamala Harris, primeira mulher negra eleita vice-presidente dos Estados Unidos, no discurso da vitória, sintetizou o pensamento mundial sobre o resultado das eleições. Os eleitores escolheram a esperança, a união, a decência e a verdade. Há um exemplo positivo no campo da política. Jacinda Ardern, primeira-ministra da Nova Zelândia, foi a líder mundial de maior sucesso no combate à pandemia. Mas a novidade que fez com que todo mundo olhasse para ela como um exemplo é que ela está na contramão de líderes que acham que violência se resolve com violência.
Desde que um ataque terrorista, em 15 de março, matou 50 muçulmanos e deixou mais de 50 feridos, ela tem reagido ao ataque, mostrando para o mundo que é possível lidar com crimes de ódio sendo contra a violência. O que chamou a atenção de todos é que ela ensinou ser possível exercer a liderança e, ao mesmo tempo, demonstrar humanidade. O Brasil adotou uma política pública positiva de enfrentamento da pandemia, o pagamento do auxílio emergencial, que foi um benefício financeiro concedido pelo governo federal, destinado aos trabalhadores informais, microempreendedores individuais, autônomos e desempregados, e teve por objetivo fornecer proteção emergencial no período de enfrentamento à crise causada pela pandemia do coronavírus Covid-19. Foram pagas 9 parcelas, tendo início em abril, totalizando 275 bilhões pagos e beneficiando a 67 milhões de pessoas. No campo da educação, o Ministério da Educação autorizou as instituições de ensino a substituírem disciplinas presenciais por aulas remotas. A medida foi uma tentativa de reduzir prejuízos nos calendários acadêmicos, em vista que os encontros presenciais foram suspensos em virtude da pandemia da Covid-19. As instituições e os professores desenvolveram esforços para que os alunos não perdessem o ritmo de estudo. Para isso, organizaram um plano de estudos que preservasse o desenvolvimento da aprendizagem. Na música, foi o ano das lives. Em meio ao fechamento de estabelecimentos e à paralisação das atividades culturais em razão da pandemia, artistas e públicos precisaram se reinventar em 2020. Nesse sentido, as lives foram a grande novidade para continuar a produção de cultura. A live de Marília Mendonça, realizada em 8 de abril, foi a campeã de audiência, atraindo mais de 3,31 milhões de visualizações simultâneas. O show, com duração de 3 horas e meia, foi feito na sala da casa da cantora. No cinema, Mank, dirigido por David Fincher, com um dos melhores roteiros do ano, certamente será um dos indicados ao Oscar. O filme foi baseado no clássico de Orson Welles, Cidadão Kane, filme de 1941, considerado uma das obras-primas do cinema. Nas artes, museus fecharam portas, mas abriram tours virtuais. Com a pandemia, o hábito de passar uma tarde em um museu se tornou impossível de ser praticado. Por isso, vários museus ao redor do mundo disponibilizaram tours virtuais gratuitos para amantes da arte e cultura. Aproveite o tempo para passear pelos corredores de lugares maravilhosos, como o Louvre, em Paris, e o Metropolitan, em Nova York. Concluindo, cabe destacar que o fim do ano é um bom momento para pensarmos sobre a vida, lembrar momentos bons e deixar para trás tudo aquilo que nos faz mal.